Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Mário. Eu tenho esse canal aqui no YouTube para falar de questões de transição de gênero. Então, as pessoas que costumam me assistir são pessoas trans ou pessoas que se relacionam com pessoas trans. Apesar de ter poucas visualizações, né? Eu tento buscar, eu tento levar um vídeo, eu tento levar alguma informação para pessoas que estejam procurando. Mas hoje, o meu vídeo vai ser sobre veganismo, porque eu sou vegano, sou apaixonado por animais e busco estar sempre de alguma forma no ativismo, seja para ajudar no resgate, numa manifestação, divulgar, enfim, sempre dentro do meu possível, né? E eu quis falar hoje sobre uma coisa que tem me incomodado há muito tempo em grupos veganos e de muitos ativistas. Eu acho que quando a gente vira vegano, né, quando a gente se torna vegano, a primeira crença, a primeira coisa que a gente entende é que a gente não é superior a ninguém, de que a nossa vida não vale mais do que a de ninguém e que a gente não tem direito de privar ninguém a vida, né? E, enfim, eu acho que isso se estende a tudo, não só sobre os animais. Claro que quando a gente se torna vegano, né, o objetivo principal é pelos animais, mas eu acho que a gente deveria pensar que isso se estende a tudo. E quando a gente fala se estender a tudo, também estamos falando sobre outras pessoas, sobre grupos minoritários que diariamente sofrem preconceito, que são, enfim, espancados, que são assassinados, que são condenados pela sociedade, marginalizados. Quando a gente está num grupo de ativismo que a gente vai lutar, a gente muitas vezes não interliga uma luta a outra. Quando a gente fala de especismo, né, que é o ser humano se sentir o centro do universo, sentir que é superior aos animais e tem direito de explorar outras espécies, a gente muitas vezes não pensa que não é nem só sobre isso. Quando um homem faz isso com uma mulher, quando um branco faz isso com uma pessoa negra, ou quando pessoas cis fazem isso com pessoas trans, hétero, com homossexuais, enfim. A gente está sempre nessa cadeia de um querer explorar o outro, um ser superior ao outro. E muitas vezes o movimento vegano ignora totalmente esse fato e eles próprios destilam preconceitos, eles próprios são machistas, eles próprios são preconceituosos e nem vêm. E quando vem uma pessoa, enfim, quando vem uma mulher falar que o cara tá sendo machista, ou quando vem uma pessoa negra falar que a outra tá sendo racista, a gente não para pra botar a mão na consciência e entender e parar pra ouvir o que o outro tá falando. Recentemente, aquele rapaz negro lá nos Estados Unidos, o Floyd, foi assassinado. E alguém criou uma imagem com uma pessoa pisando na cabeça de um porco, escrito especismo, e ao lado uma pessoa pisando na cabeça dele, do Floyd, né? A cena em que ele morre. E eles fizeram essa comparação. A maioria esmagadora das pessoas negras, acho que todas as pessoas negras que viram essa imagem se sentiram muito incomodadas e tentaram falar, cara, isso daí não é nem um pouco legal, isso é uma coisa muito racista, porque durante todos esses anos os negros, enfim, sofrem ofensas raciais, muitas vezes sendo comparados a animais por pessoas racistas, enfim, eles tentaram falar que aquilo era racista e as pessoas brancas, né, começaram a falar que eles não estavam nem aí porque a causa deles era animal, que eles não estavam nem aí pro que eles estavam falando, que não tinha nada a ver. Enfim, ficaram brigando, gritando, ao invés de prestar atenção no que eles estavam falando. E isso se estende para várias outras coisas, como por exemplo, tô dando exemplos aqui só para vocês entenderem mais ou menos. Quando o Tami fez a campanha da Natura, as pessoas começaram a dizer que ele ia morrer mulher, começaram a falar inúmeras ofensas transfóbicas. Eu e mais um amigo, a gente tentou ir lá no grupo falar, cara, isso daqui não. Como é que isso tá acontecendo num grupo vegano? Tipo, isso é absurdo. Vocês estão sendo preconceituosos. E a resposta era sempre a mesma. Não estamos nem aí, porque a luta é dos animais. E o veganismo não tem nada a ver com isso. É sempre essa a resposta. O veganismo não tem nada a ver com isso, é só pelos animais.
E, sei lá, eu acho que é até meio idiota eu ter que fazer um vídeo sobre isso, ou qualquer pessoa ter que fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho absurdo isso. Você querer gritar pela libertação animal, querer falar que nenhuma vida é superior à outra, que você quer ser a voz dos animais, que as pessoas não têm direito de explorar os animais, sendo que você é incapaz de ouvir o que uma pessoa que está sendo oprimida, que está sendo diariamente massacrada pela sociedade está te falando, sabe? Infelizmente, esses grupos minoritários vêm até hoje sofrendo muito preconceito. Cada dia que passa são mais notícias de violência contra LGBT, contra negros, contra mulheres, agressões, estupro, assassinato, enfim, todo tipo de coisa possível que as pessoas se acham no direito de fazer, praticar com essas pessoas. E você dizer que o veganismo não tem nada a ver com isso? Como não tem? Como a luta antiespecista não tem nada a ver com isso? Eu acho que o veganismo, tanto quanto o especismo, o antiespecismo, é você realmente acreditar que ninguém tem o direito de explorar ninguém, seja pela sua espécie, seja pelo seu gênero, pela sua raça, de qualquer forma, ninguém tem o direito de explorar ninguém. E a luta deveria ser por todos esses oprimidos, sabe? Eu acho que a luta o veganismo em específico fala mais sobre os animais, é um grupo que fala mais sobre os animais, mas sem ter como ignorar essas outras causas, porque tá tudo interligado. Não vai existir uma libertação animal enquanto um grupo vai se sentir superior e no direito de explorar uma minoria. Porque somos seres humanos e a gente tem capacidade de se comunicar uns com os outros. E se a gente não é capaz de ouvir uma pessoa que está falando da mesma língua que a gente, uma pessoa que está tentando se comunicar com a gente, que a gente tem total entendimento, como que a gente vai conseguir levar a luta dos animais? Como que a gente vai conseguir levantar isso? Se a gente não está se importando nem com uma pessoa, um grupo da nossa própria espécie. Então acho que a gente tem que começar a se unir mais, a dar informações mais acessíveis, levar esse discurso para todos, se mostrar solidário, apoiar lutas de minorias. E entender que quando a gente fala que nenhuma vida é superior à outra, a gente está levando isso para todos os âmbitos e a gente deve levar isso realmente ao pé da letra. E não só ficar falando que a minha causa é apenas animal, ignorando aquela pessoa que está ali do teu lado, que está sendo oprimida e massacrada pela sociedade, sabe? E, enfim, inclusive em comportamentos sutis, isso acontece muito em grupos veganos. Por exemplo, você ir numa padaria e você pedir um salgadinho vegetariano e aí a atendente não sabe o que que é aquilo e te oferece um salgado de frango e você zomba dessa pessoa, você debocha dessa pessoa, você muitas vezes humilha, sendo que a pessoa nem sabe o que que é ser vegetariano, nem sabe o que que é vegano. E a pessoa não entende, fica inclusive constrangida, sendo que ela tá ali horas em pé, servindo, muitas vezes inclusive sendo explorada para não receber quase nada no final do mês e você tá zombando dessa pessoa. Então a gente tem que repensar muito em como a gente está agindo. Se a gente está agindo de uma forma coerente com aquilo que a gente diz acreditar, ou se a gente só está sendo hipócrita, entendeu? Tá sendo muito chato, porque a gente tem visto muito nesses grupos veganos. É muito preconceito mesmo, sabe? Chega a ser muito assim discrepante com a ideia que o veganismo traz. E muitos ativistas dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sendo que lá fora, em outros países, os ativistas de grupos famosos, né, de ativistas de grupos animais famosos, Alf, sei lá, PETA, ou, Direct Action, enfim, grupos em geral, estão apoiando outras causas e enxergam o sentido de interligar uma coisa na outra, de entender que muito de uma luta está se falando de outra e a gente tem que se unir e lutar por todas essas causas. Mas aqui a ignorância ainda permanece de a gente ignorar o que vem acontecendo no país, o que vem acontecendo no mundo, sabe? A enxurrada de preconceito. E outra coisa
sendo vegano ou não, falar que a minha causa é animal, eu não tô nem aí, eu não me importo com essas causas. Essas outras causas não são. A causa dos LGBTs não são apenas causa deles, dos negros não são apenas problema deles, e nem o machismo apenas problema das mulheres. A gente está falando de problemas sociais e que todo mundo, como cidadão, como ser humano, tem o dever de combater, de denunciar, de lutar contra, de apoiar, sabe? E não de fechar os olhos, de ignorar e dizer que não é problema seu. Porque senão você está sendo incoerente, você não está agindo conforme o que se preza no veganismo, sabe? Que é justamente isso, de entender que nenhuma vida tem o direito de tirar a vida do outro, nenhuma pessoa tem o direito de explorar o outro, tirar a vida do outro, nenhuma vida é superior à outra, a esse ponto. Então era isso basicamente que eu queria falar. Eu espero que muitas pessoas estejam dispostas a ouvir, debater, conversar e talvez refletir um pouco, sabe? E quem sabe prestar mais apoio dentro da luta vegana, do ativismo vegano, ao invés de fazer esse tipo de comentário preconceituoso nos grupos.